Grande Deus, mais uma vez desfrutamos deste grande privilégio em poder virmos à casa do Senhor para termos, ó Deus, uma lembrança, trazer em memória aquele dia do Calvário, o grande preço que o Senhor pagou para nos dar o direito de uma vida abundante. Pedimos, Senhor, mais uma vez perdão por nossos pecados e rogamos que o Senhor ajude a nossa fé. Precisamos de um levantamento de fé, Pai, para que possamos estarmos preparados para aquele grande dia da vinda do Senhor. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Então fale conosco. Nós o pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Boa noite com Jesus. 1 Pedro, no capítulo 1, nós vamos ler começando com o versículo 3. Damos boas-vindas a todos, cumprimentamos também nossos irmãos através da internet, desejando que Deus continue conosco, nos ajudando em todas as nossas necessidades. Já tivemos um bom tempo de companheirismo hoje, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Estou vendo alguém ali no canto que está até redondo. Podemos ler? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Prestamos bastante atenção na expressão do apóstolo São Pedro, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Amém. Até o versículo 9. Que o Senhor Deus acrescente suas bênçãos à leitura que acabamos de fazer em sua santa e bendita palavra. É a minha, é a nossa oração. Assentai-vos. O profeta
na mensagem A Crueldade do Pecado, ele nos traz a lembrança dizendo que todos nós gostamos de nos reunirmos e estarmos juntos e regozijarmos, nos alegramos, mas pouco param para pensar o quanto isto custou, o preço que foi pago. Pedro disse que não foi com ouro nem com prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver que aprendemos com nossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Então, amados, o culto de Santa Ceia é justamente para trazer a lembrança, a memória do preço tão caro que ele pagou para que pudéssemos ser perdoados e ser provados, e no fim, então, da provação, receberemos a coroa. Agora, o nosso profeta nos diz assim: em geral, se requer um estado de emergência para fazer-nos chegar ao desespero. Em geral, se requer um estado de emergência para fazer-nos chegar ao desespero. E é uma pena que tenha que ser assim. Porém, os seres humanos são tão preguiçosos mentalmente que se necessita de uma emergência, algo que chegue subitamente. E quando assim sucede, então chegam a um estado de desespero. Isso é verdade. Agora, amados, nós sabemos que o que nós estamos aguardando, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o rapto da igreja, será no abrir e fechar de olhos. Então não haverá tempo para entrarmos em desespero, porque a hora de desesperarmos é agora. A hora de preparação é esta, é hoje. Amanhã poderá ser tarde demais. Agora, eu sempre creio e falo, Deus sabe como lidar com o homem. Deus sabe como lidar com os seres humanos. E se Ele sabe, Ele tem lidado com os demais, Ele vai lidar conosco também, com certeza. Ele sabe a maneira, e nós não. Então, simplesmente, vamos continuar entregando-nos em suas mãos e dando a Ele o melhor que temos. E Ele vai completar essa boa obra que Ele tem iniciado em nós. Agora, vamos meditar um pouquinho nas expressões do nosso Elias, que é justamente as expressões de Deus, as expressões da Bíblia. E, portanto, são coisas que é para o nosso próprio bem. Lembrando que o Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflições. Mas ninguém quer aflição, né? Nós queremos uma vida boa,
uma vida regalada, né? Tendo que comer, beber, vestir e etc. Mas o profeta diz: nós pedimos por conforto e paz. Nós pedimos, nós desejamos. E Deus nos dá o melhor que Ele poderia conceder. Nós pedimos por conforto e paz. E Deus nos dá o melhor que Ele pode nos dar, que Ele pode nos conceder. Sabe o que é? Provas e tribulações. Ninguém quer, né? Ninguém deseja. Mas o profeta diz que as provas são os materiais que Deus usa para provar a nossa fé. E Pedro está dizendo que a nossa fé, que é muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, ela tem que ser provada também, para que se ache louvor e glória, não é? De Jesus Cristo. Então o profeta está dizendo: nós pedimos por conforto e paz, e Deus nos dá o melhor que Ele poderia conceder, provas e tribulações. Isto é melhor do que conforto e paz para o crente, para o cristão, para quem deseja ir com Jesus no dia de sua vinda para morar no céu. As provas e tribulações é melhor que conforto e paz, porque o nosso conforto, nossa paz está logo além do rio. Quando você termina a batalha, então você vai descansar nos braços do Senhor. Temos aprendido que quando saímos desta dimensão, nós entraremos na sexta dimensão. E ali estaremos descansando e esperando, não é? A ressurreição de nossos irmãos que já têm partido. E então, quando a última trombeta soar, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptível. E os que ficaram vivos, não é? Serão transformados num abrir e fechar de olhos, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Esta é a promessa. Então o profeta está dizendo: é melhor do que o conforto e paz, porque o nosso conforto está logo além do rio. Eu sempre ouvia alguém dizer, e naquele tempo eu tinha medo da morte. Quem não morre não verá Deus. Quem não morre não verá Deus. Aí eu pensava: mas por que morrer, né? Por que morrer? Então, amados, olha, o profeta de Deus continua nos dizendo: porque são nessas horas cruciais que nos fazem avançar por aquelas areias sagradas. Isto estava na Bíblia. São nessas horas cruciais, no momento da prova, no momento da tribulação, porque enquanto está indo tudo bem, não está faltando nada, né? Mas quando a pessoa entra numa prova, uma prova dura, difícil, se ele é um cristão, então nesse momento dessa prova, essas horas cruciais, os fazem avançar por aquelas areias sagradas. O profeta diz: isso estava na Bíblia. E recorde, não importa quão grande seja a angústia, Satanás não pode tomar a sua vida até que Deus tenha terminado com você. Ele não pode fazer nada
a menos que Deus permita. Não há nada que possa acontecer com você sem que Deus o permita. Não há nenhum mal que possa vir, a não ser que Deus permita. E é para o seu bem que Ele está operando. Meu Deus, por que isso num culto de Santa Ceia? Mas isso, amados, é para nos prevenir, para estarmos preparados para o dia de amanhã, porque se é Bíblia, se é a palavra de Deus, isso tem que se cumprir. Quem sabe agora não temos muito tempo para orar. Nossa carne sempre está cansada, nosso corpo está exausto, não é? Queremos mais é dormir, não é? Trabalhar pelo pão que perece. Sabemos que vai ficar tudo aqui, mas queremos mais, e queremos mais, e queremos mais. E aí não tem tempo para Deus. Eu não sei o que Deus tem que fazer, né? Mas se somos eleitos, se somos sementes eleitas, Ele tem uma maneira para lidar conosco. Então ele diz, e por que Deus permite os problemas? E por que Deus permite que os problemas apareçam? Sabe por quê? Deus arreia o problema, coloca freio em sua boca e faz com que ele, o problema, o obedeça. E aqueles problemas nos trazem a um companheirismo mais íntimo com Deus. Amém. É para o nosso bem ou não é? Claro que é. Meu Deus. Ele nos diz, é assim que você vê a promessa. É depois de você ter passado pela tribulação. Quando você vence a luta, quando você vence a prova, a tribulação, é quando a glória de Deus desce. É quando você supera o problema. Então você tem um espírito de gratidão mais profundo a Deus. Então o profeta fala para nós de alguns exemplos aqui. Ele diz, não aconteceu até os filhos hebreus serem forçados a entrar na fornalha ardente, uma das provas mais importantes que eles viram. Como o Filho de Deus de pé no meio deles. Seus problemas produziram o Filho de Deus de pé no meio deles, nas brisas, para abanar a onda do calor. Mas enquanto eles não entraram na fornalha, aquele confortador não apareceu. Então veja que coisa. Deus não os livrou da fornalha. Como eles foram testados? Eles disseram, ó rei, o nosso Deus pode nos livrar de sua fornalha de fogo ardente, porque a promessa era aquecer a fornalha 7 vezes mais. Deus pode nos livrar, mas mesmo que Ele não nos livre, nós não vamos dobrar. Amém. Não vamos dobrar os nossos joelhos. Então eles foram lançados lá dentro. Mas lá dentro estava Deus. Deus pode não nos livrar da sepultura, mas isso não importa. Aleluia. Então, a maneira do profeta expressar, não é? Mas enquanto eles não entraram na fornalha, aquele confortador não apareceu.
Foi Daniel que fez um propósito em seu coração que ele não se corromperia com as coisas do mundo. E foi forçado, através de uma prova. Se ele orasse, se ele orasse a Deus, iria para a cova dos leões. Conhecemos bem a história, não é? Quando aqueles 4 irmãos hebreus foram presos na Babilônia, Daniel, Sadraque, Misaque e Abednego, e eles fizeram um voto de não se contaminarem com as iguarias do rei, então eles pediram um tratamento especial. E enquanto eles pensavam, o povo pensava que eles iam morrer, iam ficar magro, fraco, morrer porque comendo só verdura e fruta e tal, eles ficaram robustos, né? Aí cresceram os olhos dos invejosos. E armaram uma cilada, que aquele que orasse a um outro Deus, além do Deus lá deles, não é? Seria lançado na cova dos leões, e fizeram o rei assinar aquele decreto. E o rei amava Daniel. O rei amava aqueles homens. Porém, a palavra do rei não pode voltar atrás. E então colocaram espias, mas a Bíblia diz que Daniel abria as janelas, dobrava o joelho e levantava as mãos para a banda de Jerusalém e fazia a sua promessa. Foram contar para o rei e o castigo era ser lançado na cova dos leões. Agora eu fico pensando, todos eles morreram na fé e não alcançaram a perfeição. Aprove Deus algo melhor para nós, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Foi Daniel que fez um propósito em seu coração que ele não corromperia com as coisas do mundo. E foi forçado através de uma prova, se ele orasse a Deus, iria para a cova dos leões. Mas foi depois que o calor foi aumentado, estou lendo aqui, e ele foi jogado na cova dos leões. Depois daquilo, ele viu o anjo do Senhor de pé entre ele, vigiando aquela grande coluna de fogo de pé entre ele e os leões. E os leões não puderam lhe tocar, porque ele passou por provas e tentações e problemas. Ele sabia que seu Deus era capaz de livrá-lo daquilo. Amém. Meu Deus. Aí nós vemos o rei indo para a cova dos leões. Na outra manhã, eu imagino, né? Abatido, arrependido de ter assinado aquele decreto, e perguntando: Daniel, por acaso o teu Deus tenha te livrado da cova dos leões? Ou da boca dos leões? Daniel respondeu lá de dentro: vive o Senhor, o meu Deus, aleluia, que os leões não me fizeram mal algum. Irmãos, isso aqui não é uma história, isso é a verdade. Aí o profeta fala de Abraão, depois dele ver o chão ficar estéril e a seca chegar. E Ló se separou e desceu para viver em deleite com o mundo. Foi depois dele ter ouvido os lamentos e clamores de seus pastores, sem nenhum capim para o seu gado. Mas ele permaneceu na terra que Deus lhe deu, e lhe disse para peregrinar ali.
E naquele dia, depois de ele ter sido tentado, até que sua paciência estava no fim, foi naquele dia, quando a prova terminou, que ele falou face a face com Elohim debaixo do carvalho naquele dia. Foi depois que ele passou por suas provas, depois que ele passou pelos problemas que passou, foi que Deus apareceu para ele na forma de um homem e se assentou ali e lhe disse que ele era casado e que o nome de sua esposa era Sara, e disse que ela riu dele atrás da tenda. Foi ali que Abraão o chamou de Elohim. Foi depois da prova e da tribulação que Deus entrou em cena e o transformou de um velho a um jovem outra vez. Irmão Brana diz, se a igreja pudesse apenas despertar para si mesma hoje, para encontrar aquilo depois dos problemas e provas, e risadas e críticas que ela sofre, as coisas pelas quais a igreja passou, a igreja pentecostal, pois vimos Deus em nosso meio, fazendo grandes sinais e maravilhas. Depois da fadiga e problemas do dia, depois de tudo isto passar, então, por último, veremos a Jesus. Ele estará esperando por mim. Jesus é tão justo e verdadeiro. Em seu lindo trono, ele nos dará boas-vindas ao lar, depois do dia terminar. Ele abre parênteses e diz, enquanto é dia, vamos trabalhar, e fecha parênteses. Então, todos estes grandes homens que tomariam a maior parte do nosso culto matutino, podemos dizer que eles passaram pelas provas e viram a Deus. Eles passaram pelas provas e viram anjos. Eles passaram por provas e revelações e viram sinais e maravilhas e coisas. Mas nenhum deles viu o que Jó viu. Todos aqueles homens, depois de ver anjos, vendo Deus e todas essas coisas, eles nunca viram nada para lhes dar esperança além da sepultura. Mas Jó viu a ressurreição. Amém. A ressurreição é a coroação de toda a promessa. Porque se Jesus tivesse morrido e ficado na sepultura como os demais que prometeram, o que adiantaria nós termos a esperança? A velhice vem, a morte vem, a sepultura está ali, então a sepultura seria o fim. Mas a ressurreição de Jesus Cristo foi a coroação de todas as suas promessas. A Bíblia diz que ele foi as primícias dos que dormem, e depois, então, em sua vinda, aqueles que são de Jesus. Então todos aqueles homens, muitos deles, viram anjos e viram Deus e todas essas coisas, mas nunca viram nada para lhes dar esperança, além da sepultura. Mas Jó viu a ressurreição, Jó viu a Páscoa, ele viu a coisa que consola cada coração, que consola cada um de nós, que consola os jovens, que consola os velhos, porque sabemos que a sepultura não é o fim. Jó disse que minhas palavras sejam impressas em um livro, que elas sejam esculpidas com uma caneta de ferro na rocha. Tudo havia se voltado contra ele. Que prova passou o irmão Jó.
nem mesmo seus servos falavam com ele. Sua esposa era uma estranha. Ali estava ele assentado em um monte de cinzas, aquela grande prova. E a igreja virou suas costas para ele por 7 dias, e sem ninguém para lhe consolar. Então ele deve ter tido a visão da Páscoa, quando ele clamou: eu sei que o meu Redentor vive, e nos últimos dias ele se levantará na terra. Eu sei, oxalá que minhas palavras fossem escritas em uma pena de ferro, em uma rocha, que minhas palavras nunca mais desbotassem, pois eu sei que meu Redentor vive. Então Jó teve a maior glória. Depois que ele passou por aquela prova terrível, irmão Brana disse que Jó teve tudo de volta. Os seus bens foram devolvidos duplicado. E até os seus filhos foram salvos e estão lá na glória com Jó. Eu creio porque o profeta falou. O que você sabe, Jó? Eu sei que o meu Redentor vive. Você observou ali? Não era apenas alguém vivendo, mas ele era um Redentor para Jó. Bendito seja o nome do Senhor. Estou tão feliz por eu ser parte da Páscoa, por fazer parte daquela ressurreição. E somos parte disto desta manhã, porque em nós habita aquela vida de ressurreição. Pois como um participante trouxe a Páscoa, eu sei que meu Redentor vive. O que você sabe? Eu não estou supondo isto. Nós temos bastante suposições hoje. Eu sei que o meu Redentor vive. Sim, Senhor. Agora, o profeta de Deus diz: se Jó, através de uma visão, ele teve uma visão, ele pôde se alegrar e se firmar tão firmemente com aquela fé, com aquela esperança. E nós, deste outro lado do Calvário, quando sabemos que, na verdade, Jesus morreu, foi sepultado, porém ele ressuscitou. Se Jó, através de uma visão, pôde se colocar tão firmemente sobre uma promessa, quanto mais deveríamos nós nos firmar, depois de Cristo ter ressuscitado dos mortos e se tornado as primícias daqueles que dormem, e ter enviado de volta o Espírito Santo como um selo da promessa sobre nós, para que nós também pudéssemos viver. Como ele disse: porque eu vivo, vós também vivereis. Amém. E vendo a sua grande promessa no nosso meio, operando, fazendo os mesmos sinais e maravilhas que ele fez na terra, e nos dando a esperança, e nós alcançamos a ressurreição e então permanecemos em nosso monte de cinzas, vamos sair deste monte de cinza hoje com uma nova visão, com um novo poder, com uma nova determinação de que vimos a Deus em seu poder. Nós vemos a ressurreição das coisas se aproximando. Então ele diz para nós: tem que ter uma crucificação. Antes de você poder ter uma ressurreição, tem que ter uma crucificação.
Paulo disse, né? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E antes que a igreja alguma vez ser capaz de ver um poder de ressurreição, e antes mesmo de eu, profeta dizendo, de eu poder ver um novo ministério acontecendo, antes mesmo de você poder entrar em um novo companheirismo com Deus, tem que haver uma autocrucificação, para que então dali possa vir uma ressurreição. Nós temos que morrer para os nossos próprios pensamentos, morrer para as nossas próprias maneiras, morrer para tudo que está ao nosso redor, passando por provas e tribulações, para que possamos ver uma nova ressurreição, uma nova vida. Antes de um pecador alguma vez se tornar um cristão, tem que haver uma morte e então a ressurreição. Amém. Que Deus ajude a nossa fé. Agora, é tão bom falar que Deus é bom, que Deus cura, que Ele batiza com o Espírito Santo, né? Anima a gente sai tranquilo, mas é assim, diz o Senhor. Que Deus ajude a nossa fé. E quando essas provas, essas lutas chegar, olha, irmão Brana diz assim, que você não deve orar pedindo a Deus para tirar essas provas, esses problemas, essas lutas de você. Porque são material, as coisas que Deus usa para levar a nossa fé à perfeição. Ele diz, você deve orar dizendo, Senhor, se essas coisas estão no meu caminho, dá-me graça para passar por cada uma delas e sair vitorioso do outro lado. Amém. Pedir a Deus, né? Assim como Ele deu graça para Sadraque, Misaque, Abednego, para Daniel, na cova dos leões, e quantos mais, que Ele nos dê também esta graça. Bondoso Deus, são palavras que o Senhor nos trouxe, nos enviou através de um profeta. E a gente olhando em sua palavra, nós vemos que estas coisas são as grandes verdades. São as verdades que permanecem, porque sua palavra é a verdade. Então, bom Pai, continue conosco. Até aqui nós estamos tão tranquilos. Nós diremos assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Porém, bom Pai, não temos passado por grandes lutas, por grandes problemas. Temos passado pelas coisinhas tão pequenas e mesmo assim muitas vezes nós choramos, nós reclamamos. Mas como disse, o Senhor sabe como lidar com o ser humano. Então continue conosco, Pai. Te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.